mais tranquilinha, o whey que causa mais, né? Justo, tem um ponto. Vamos falar sobre o que aconteceu depois, do ocorrido. A Adriana defendeu lá na live do Selfie, tá? Enquanto a Adriana tava lá com o Domini, ela defendeu as atitudes do Domini e detonou a Carol falando que ela seria maquiavélica, tá? O Selfie tocou em todos os pontos ali, mais ou menos, né? Eu não sei também, é que eu não assistia do Domini com a Adriana, mas no final que eu botei, o que tinha do chat chamando o Selfie de arregão, que eu não tava entendendo o que aconteceu. Aí quando eu fui assistir a da Carol do Radamés, que eu assisti inteira, estavam falando que ele já tava com outro comportamento. Aí eu não sei, não consigo nem opinar, mas quero saber pra você que acompanhou a live o que vocês acharam da participação de cada casal ali, tá? Só sei que o chat tava uma loucura. Meu Deus, eu amo ver chat. Chat é muito legal. Tava uma loucura. Aí, gente, o Domini e a Adriana já chegaram no bate-papo com o Selfie meio ariscos, segundo a informação que a gente tem aqui, que eu só tô dando a informação porque eu não assisti completo, tá? Só vi o finalzinho. A gente, abre aspas pra fala aqui da Adriana, a gente não se mostrava realmente as coisas boas que a gente fazia, ou se ficava fixado naquele único episódio que o Domini se descontrolou. Aí o Selfie afirmou que o programa mostrava tudo 24 horas por dia, mas o Domini discordou dizendo que não mostrou tudo não, eu tenho certeza que não mostrou tudo. O Selfie também quis saber, se o Domini iria partir pra cima da Carol no momento daquela treta explosiva. E ele disse o seguinte: nunca, eu sou um macho, nunca encostei a mão em uma mulher se não for pra fazer carinho, se não for pra proteger. Mulher é um ser sagrado, gera outra vida, então nunca, se tivesse soltado, eu ia continuar só xingando. Só isso que ia acontecer. Não sou louco de fazer um negócio desse, eu não sou louco. Se fosse um homem enfiando a mão na minha cara, aí talvez eu me defendesse, disse ele. A Adriana também quis se explicar. E ela falou: poucas vezes na vida eu vi ele ficar daquele jeito, mas eu nunca tinha visto ele pronunciar aquelas palavras, nem pra homem, nem pra mulher. Eu fiquei muito assustada mesmo. Foi uma coisa muito pesada, a pressão lá dentro aumenta muito o volume. Aí o Domini pediu pro Selfie fazer um teste. Até aí a gente não teve uma novidade, né? Na cabine de descompressão, o Domini já tinha falado isso, né? Perfeito, exatamente. É isso. Aí o Domini pediu pro Selfie fazer um teste e contar quantas vezes a Carol vai falar eu na live dos campeões. Logo, que viria depois dessa participação deles, né? E também contou que a Adriana encheu o saco pra ele pedir desculpas pra Carol. Ele falou: passou a noite inteira chorando desesperado pelo que fez. Tinha dito ela, né, na verdade. A Adriana ainda disse que não iria apedrejar o marido na frente dos outros, mas conversou com ele na Sweet Power e detonou a Carol, falando que ela teria sido muito maquiavélica. Aí o Domini pontuou que se arrepende das palavras e não da briga que ele teve com a Carol, tá? E disse até que a Gretchen desistiu do programa por causa da Carol. E o Selfie lembrou que a rainha do rebolado já tinha pensado em desistir várias vezes. Aí o Selfie também perguntou dos processos que a Carol afirmou que vai mover contra o Domini. E a Adriana respondeu: não chegou nada até agora, e se ela processar, a gente vai se defender. Aí nesse momento o Selfie brincou falando que o carro foi embora, né? Que eles teriam que usar o prêmio do carro para pagar a indenização ali pra Carol. Não chegou nada até agora porque a Carol saiu agora do programa também, né? Exatamente. Exatamente. Aí sobre ter ficado mais quieto nos quebra-powers, o Domini contou que usou a estratégia de um urso, tá? Que guarda as energias hibernando. Isso aí eu já cheguei a ver. Ele falou que ele era igual um urso, que ele simplesmente hibernou ali pra recuperar suas energias. Aí a Adriana também reviveu as falas da Carol e soltou porque quando o homem fala que vai arranjar todo mundo no meio, ele é recriminado e dito como um agressor. E ela no vídeo da varanda com Everton falou sobre Ana e Anthony, que pegaria os dois e partia no meio. Depois ainda falou que passaria o carro em outro participante. Ela não é agressiva? Ou é tudo feminista? Perguntou ali a Adriana. E ela ainda completou dizendo: o que me incomoda é ela tomar frente e fazer um jogo desleal. Meu papel de mãe e de mulher deve ser mais forte. O papel dele de homem, de provedor, deve prevalecer. Se isso for trocado, machuca o masculino dele e acaba desvalorizando. Ele se perde naquilo. Posso ser homem da relação sem trocar pneu, furar furadeira e tal. Aí, nesse momento aqui foi até uma pergunta que foi enviada por alguém. Foi o Dantinhas que mandou? Acho que foi o Dantinhas que mandou. E o Domini simplesmente se perdeu completamente na hora de fazer a explicação, né? Porque ele começou a falar de que ele era hétero, que ele estava numa relação heterossexual, que eles têm 80% das amizades gays, né?
que eu não entendi absolutamente nada do porquê que ele tava dando aquela resposta. Aí pelo menos quando a Adriana eu foi vi esse responder, trecho também, a achei Adriana muito esquisito. a Adriana começou a falar que o Dantinhas estava distorcendo lá, tinha distorcido o que ela tinha falado, na verdade, pra falar sobre Era sobre fazer a Carol. que a Carol tinha que aprender a ser mulher, não sei o que, né? É, porque a Carol tinha aquela estratégia, né? Que ela mesma falou, a gente viu, a gente comentou aqui, sobre ela querer se colocar na frente. Se rolar algum embate, ela entra na frente, o Radamés fica atrás, na intenção de que se acontecer alguma coisa, ela é mulher, então isso favoreceria ela. E é um fato que ela usou, eu acho que isso é um fato. Mesmo que a Carol negue, é um fato de que ela usou essa estratégia por ser mulher, sim, porque ficaria numa situação mais vantajosa em qualquer embate que acontecesse. Ela tá no embate ali que tá rolando Radamés e Eike, ela entra na frente, vira Eike contra a Carol, já fica desleal aí se for a gente considerar, porque aí é um homem gritando com a mulher, entendeu? Era uma estratégia da Carol, se ela falar que não é, infelizmente ela tá mentindo, seria muito mais bonito ela admitir, porque eu acho que passa até mesmo o ar de mais jogadora, quando você admite esse tipo de estratégia, né? Fala, pô, eu pensei nisso porque eu sei que isso me favorece, né? Mas era sobre isso que a Adriana tentou responder, e aí o Domini se perdeu completamente, falou sobre heterossexual, homossexual, enfim, não fez o menor sentido, e a Adriana disse que simplesmente ela achava que era um jogo desleal a Carol usar do fato de ser mulher para se favorecer em uma briga ali contra homens, por exemplo. Mas a pergunta desse momento, se eu não estou enganada, o Dantinhas fala sobre eles terem falado várias coisas sobre a Carol e inclusive Sim. terem dito que a Carol tinha que aprender a ser mulher naquela relação, que ela era o macho da relação. E aí o Dantinhas pergunta, vocês não acham que esse pensamento está muito ultrapassado? E aí o Domini faz uma explicação de que todo mundo tem o masculino e o feminino dentro de si, mas que sobressai, né, aquilo que, né, então a mulher, quando a Carol, no caso, tem essas atitudes dela, deixa sobressair o masculino que tem dentro dela. Foi uma explicação ali meio torta, meio esquisita que ele deu. Então acho que é desse momento aí, né, não é nem sobre o se colocar na frente, não. Exatamente, era mais sobre o comentário machista que teria feito a própria Adriana e o Domini ali também, falando que a Carol tinha que aprender a ser mulherzinha, né? Não faz sentido. Aí outra coisa, a Adriana falou também que a Carol tentou colocar o nicho de mulheres que são agredidas contra o Domini e citou que a irmã do marido apanhou muito do esposo até ter coragem de falar com eles e sair da situação. Aí foi no mesmo, seguindo ali esse raciocínio, o Domini falou que a irmã ficou num casamento onde ela apanhava por mais de 30 anos. Enfim, tentou usar isso como justificativa, tá? Aí, Bárbara, mudando de assunto, a Adriana também sugeriu manipulação no resultado da final. Tá? Dá pra entender que ela quis falar isso. Ela disse o seguinte: a gente imaginou que ia ser uma disputa acirrada, tanto que o Victor chegou pra gente um momento e falou: eu tô cumprindo tabela, a disputa está entre vocês. E ela ainda revelou que foi oferecido para a equipe dela o uso de robôs, que foi prontamente recusado. Segundo a Adriana, ela e o marido conquistaram a porcentagem deles de forma orgânica, apesar da diferença dos resultados nas enquetes, que dava a vitória a ela e o marido, tá? Aí lembrando o resultado que a gente tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ficou 54.24 Carol Radamés, 41.84 para Domini e Adriana, tá? E ela fala que dava a vitória nas enquetes, mas a gente lembra aqui que eram algumas enquetes de sites, né? Mas se você fosse fazer ali a somatória de todas, aquela média que a gente mostra no Votalhada, quem ganhava já era Carol e Radamés. Então, assim, tem o nicho também da plataforma, cada plataforma funciona de um jeito. Já pensou? Você pega uma enquete que você ganha e vai usar isso, né? Enquete é uma coisa, o que vale é o voto no R7. Aí o Domini falou o seguinte: foi 40% de votação orgânica. Foi 41% orgânico e ainda arrisco dizer que foi mais de 50%, mas inverteu nas últimas horas. Ela falou: amiga, as empresas de robô me ofereceram, mas eu não ia fazer isso com você. Pra nós era jogo sujo. Nas últimas horas mudou tudo. A gente fala a verdade, a gente é o que a gente pensa, disparou ali a Adriana, tá? E basicamente, eu acho que é não saber perder, né? Em algum momento ela até falou ali que eles falaram, 400 mil beleza, é um dinheiro legal, eles ganharam e tal, mas nós somos os verdadeiros campeões. Ela falou, torcida
eles podem ter levado o prêmio, o título, mas a gente ganhou, eu respondi 2.500 mensagens no meu direct, tem mais umas 5.000 para eu responder ainda, então o que importa... Se ela falasse assim, olha, eles ganharam, o mérito deles, mas eu também me sinto uma vencedora pelo que eu passei, pelo público que eu conquistei, beleza. Agora, querer desmerecer a vitória do outro e achar que, eu sou a campeã moral, eu sou a... né? Minha filha, se você respondeu 2.000 mensagens, a Carol vai responder um monte também. Às vezes até o dobro, sabe? Mas assim, acho que sim, porque ela é bem grata quem votou nela. Ela até falou que ela fez isso na Fazenda, ela sabe o quanto que é difícil, né? Então acho que eles vão responder sim. Então acho que isso não é uma métrica, né? Gente, mensagem pra responder, qualquer eliminado responde. A Emily tava cheia lá de mensagem no perfil dela, por isso que precisou trancar. Faz sentido. Aí, o que eu acho também, eu acho que seria muito mais bonito ela simplesmente agradecer as pessoas que votaram, beleza, tem muita gente, muita mensagem, muita gente que apoia, que legal, que bom, usa disso até mesmo para conseguir aí fazer algo legal, fazer publi depois, mas não precisa desmerecer o outro e falar que simplesmente foram robôs que carregaram a outra torcida para ganhar o prêmio, né? Eu gostei da última pergunta que o Domini fez, tá? Não vou negar que ele fez uma pergunta lá que o Selfie, não sei se ele passou, eu acho que acredito que não, que o Selfie perguntou se ele tinha alguma pergunta, ele foi e perguntou se dava para ganhar o programa sem... alguma coisa da Márcia Fu insinuando lá, sem uma DM da Márcia Fu ali junto, né? Eu achei pelo menos engraçado. Eu acho que poderia ter passado essa pergunta aí pra Carol. Mas... eu acho que você tem que alfinetar mesmo, brincar, mas eu acho muito mais bonito quando você é eliminado, você reconhece que você perdeu e respeita o outro. E é uma chance esse